Chega agora ao último vídeo da sequência História da Macroeconomia. E em toda essa sequência, eu primeiro contei a história da macroeconomia mainstream, que começou com a Revolução Keynesiana, que aí passa pelos keynesianos da antiga síntese neoclássica, aí teve a contra-revolução dos monetaristas, dos novos clássicos, aí surgiram os novos keynesianos, aí chegar na nova síntese neoclássica. E também falei um pouco no vídeo mais recente dos pós-keynesianos, foi uma escola dissidente de contestação desse mainstream. Agora, para encerrar, eu vou discutir se houve mudanças na macroeconomia depois da crise financeira global de 2008. Bom, como acredito que todos devem saber, essa crise financeira global de 2008 aconteceu com estouro da bolha das hipotecas imobiliárias dos Estados Unidos, que já estava dando indícios disso, quando em 2007 quebrou o Northern Rock, aí o estouro geral mesmo aconteceu com a quebra do Lehman Brothers em setembro de 2008. Aí isso deu uma pane no sistema bancário no mundo inteiro e aí houve uma queda brusca da produção no mundo inteiro, queda brusca do emprego, e até os bancos centrais elevaram dos países ricos elevaram, quer dizer, reduziram os juros para zero. E aí, quando teve essa crise, houve um questionamento entre alguns economistas que da mesma forma que o crash de 1929, seguido pela Grande Depressão da década de 1930, levou à Revolução Keynesiana e à estagflação dos países desenvolvidos na década de 1970 levou à contra-revolução monetarista e novo clássico, ou seja, sempre crises trouxeram mudanças no pensamento dominante da macroeconomia. Aí houve essa discussão se a crise financeira global de 2008 provocaria mudanças na forma de pensar a macroeconomia no mainstream. É, e como eu já falei nos vídeos anteriores, o paradigma dominante às vésperas da crise de 2008 era a nova síntese neoclássica, que também recebia o nome de novo consenso macroeconômico e também de novo keynesianismo de segunda geração, e que a ideia básica dessa abordagem é de que a economia estava sujeita a choques, mas que requereriam estabilização pela política macroeconômica, mas que para fazer a estabilização a política monetária era suficiente. A política monetária era basicamente um banco central fixando a taxa nominal de juros. É, que isso seria para seguir alcançar uma meta de inflação, que isso seria suficiente, e que a política fiscal, que já foi considerada bastante importante no tempo do predomínio da antiga síntese neoclássica nos anos 1950 e 1960, foi relegada a um segundo plano, e para a política fiscal o papel dela passou a ser visto apenas manter a estabilidade na relação dívida pública-PIB, manter a política fiscal bem comportada de um jeito que não atrapalhasse a política do banco de juros do Banco Central, e no máximo era aceito o estabilizador automático, ou seja, se caísse o nível de atividade econômica, já aumentaria automaticamente o déficit, porque haveria já uma queda na arrecadação de impostos e aumento no pagamento de seguro-desemprego, só que esse é um estabilizador aceito, mas assim, não na literatura mainstream entre 1985 e 2008, era raro encontrar textos defendendo uma política ativa de aumento de investimento público em períodos de crise, visando aumentar a atividade econômica através do aumento da demanda agregada. Isso raramente se encontrava.
E o que favoreceu ter esse paradigma dominante do novo consenso macroeconômico é que, naquele momento, eu estava vivendo algo conhecido como a Grande Moderação, que ocorreu entre 1985 e 2007 nos Estados Unidos, que foi um período de inflação baixa e estável, nenhum ano com crescimento negativo do PIB. Houve recessões brandas em 1991 e 2001, mas nenhum deles houve crescimento negativo anual do PIB. E também só que também não houve nenhum ano com crescimento do PIB superior a 5% em todo esse período, mas de qualquer forma, em todos esses indicadores houve acreditava que a política macroeconômica estava no caminho certo, que finalmente o modelo certo de funcionamento da economia tinha sido descoberto e que o novo consenso macroeconômico era a melhor forma de explicar. Até os juros, a taxa de juros nominal do Fed passou a ficar mais estável e declinante, embora sempre acima de zero, aí mesmo nos anos de recessão branda, como 1991 e 2001, a taxa de juros do Fed estava acima de zero, aí tinha espaço para o Fed reduzir a taxa de juros, e aí a expansão através de política fiscal nem foi muito discutida. E isso foi um grande contraste com um período turbulento entre 1970 e 1985, que teve períodos de grande aceleração, mas também teve períodos de crise, aí teve período de aceleração de inflação, e aí por causa de a elevação da taxa de juros, é por isso que se pensou que esse período de calmaria entre 1985 e 2007 é que achava que muitos macroeconomistas achavam que a macroeconomia estava no caminho certo. E na Europa Ocidental se via algo parecido. Também, assim, na Europa Ocidental, na média, as taxas de crescimento nesse período foram um pouco mais baixas, mas ainda assim, com inflação baixa e estável, parecia que estava indo tudo bem. Claro, tanto nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, a desigualdade na distribuição de renda estava aumentando, mas não tinha muita gente que ligava para isso, não. E claro, esse cenário idílico ocorreu no mundo desenvolvido, porque nesse período todo teve a crise no México em 1994, crise na Argentina em 1995, crise no leste da Ásia, que pegou Tailândia, Malásia, Indonésia, até Coreia do Sul em 1997, aí teve a crise na Rússia em 1998, crise no Brasil em 1999, crise na Argentina novamente em 2001. E mesmo um país desenvolvido, o Japão já estava experimentando algo que não era muito bom, que foi combinação de crescimento muito baixo, inflação muito baixa e taxa de juros nominal em zero, ou seja, o Japão já experimentou algo que todo mundo desenvolvido passou a experimentar a partir de 2008. E aí, por causa desse cenário, já começaram até a aparecer já na década de 2000, um ou outro artigo falando da importância de ter uma política fiscal expansionista para elevar a atividade econômica, até além do artigo do Paul Krugman, mas ainda havia pouca discussão a esse respeito. E nos e assim, os Estados Unidos, antes da crise financeira de 2008, o resultado do estouro da bolha imobiliária, já tinha experimentado outra crise, que eu falei, a recessão branda de 2001, que foi resultado do estouro da bolha acionária das empresas de tecnologia da informação, foi o estouro da bolha da Nasdaq. Só que assim, fazendo analogia dessas crises com os monstros dos Power Rangers,
dá para afirmar que a crise de 2001, do estouro da bolha acionária das empresas de alta tecnologia, é como se fosse o monstro na versão pequena que exigia do formulador de política macroeconômica uma resposta mais simples, como por exemplo só lutar karatê contra o monstro. Aí já a crise financeira de 2008, como resultado do estouro da, da bolha imobiliária, já pode ser comparado com o monstro dos Power Rangers na versão grande, que aí o formulador, a resposta do formulador de política macroeconômica teria que ser algo como montar aquele robô enorme para lutar com o monstro. E aí, nesse cenário aí, logo depois da crise de 2008, o economista pós-keynesiano Mike Lavoie escreveu em 2010 um artigo chamado Are We All Keynesians?, que ele colocou essa questão de se haveria uma mudança na forma de se pensar a macroeconomia na academia depois da crise de 2008. Aí, nesse artigo, é, ele discutiu principalmente assim, se haveria um retorno de grande parte das ideias do Keynes que havia sido negligenciadas até então. Como eu falei, o Keynes não desapareceu totalmente nem da macroeconomia mainstream, porque como eu falei, o novo consenso macroeconômico, também chamado novas neoclássicas, também era chamado de novo keynesianismo, mas o que tinha de keynesiano naquilo era bem pouquinho. Na verdade, esse novo keynesianismo tinha muita incorporação de ideias dos monetaristas e dos novos clássicos, como eu falei nos vídeos anteriores, e tinha deixado para trás muita contribuição da teoria geral do emprego, do juro e da moeda, principalmente do papel do governo como um gastador importante, e quando o setor privado não quer gastar, isso acabou sendo negligenciado. Isso assim, defendido apenas pelos pós-keynesianos. E aí o Lavoie colocou essa questão, se essa defesa que o Keynes fez, como o Estado, através do gasto público, gerar demanda, retornaria ao mainstream. Aí, ou seja, com a política fiscal expansionista. E aí o Lavoie colocou três hipóteses. A hipótese mais provável, de acordo com ele, era de que o que aconteceria seria apenas uma adaptação no paradigma dominante, que era do novo consenso macroeconômico, iriam ganhar espaço críticos internos, como o Paul Krugman e o Joseph Stiglitz, que eles fazem críticas a esse novo consenso, mas eles são pessoas de dentro e não de fora. E aí o Lavoie acha que esses aí ganhariam mais notoriedade, que haveria uma adaptação do novo consenso para aceitar um maior papel da política fiscal na recuperação da economia, mas que abordagens mais marginalizadas, como a dos pós-keynesianos, continuariam mais marginalizadas. Aí o Lavoie considerou como duas hipóteses mais extremas e menos prováveis. Uma é a de que os pós-keynesianos passariam a dividir espaço com o novo consenso macroeconômico. E a outra, aí a hipótese oposta, que também seria menos provável, é que o novo consenso permaneceria intocado. E o que o Lavoie colocou naquele artigo é que mudanças na formulação de política macroeconômica já estavam acontecendo. Logo depois de 2008, no sentido de recuperar ideias keynesianas. Logo depois de 2008, depois que caiu a produção, caiu o emprego, os bancos centrais colocaram os juros em zero, aí não tinha mais espaço para a política monetária.
muitos governos praticaram pacotes de estímulo fiscal em 2008 e em 2009, embora isso foi suspenso em 2010, quando houve um retorno à austeridade. E também o FMI, que era o campeão da defesa da austeridade, passou em 2008 a recomendar esses pacotes de estímulo. E isso foi uma mudança na formulação de políticas. Só que também, ao mesmo tempo em que houve essa mudança, houve uma reação oposta também. Alguns economistas influentes se colocaram contra e também surgiu um grande movimento nos Estados Unidos, que foi o Tea Party, que foi de oposição a essa expansão de atribuição do setor público. E aí o Lavoie falou assim que se na política teve um pequeno retorno do Keynes, aí o Lavoie propôs a discutir se na academia isso iria acontecer, como eu falei. Aí ele colocou essas hipóteses. Bom, aí se passaram quase 13 anos, aí já dá para observando a literatura acadêmica sobre macroeconomia nesse tempo, já dá para chegar a uma conclusão sobre o que aconteceu. Isso até é um tema da minha dissertação, que eu vou defender em breve. Eu usei até a bibliometria, análise de bibliometria, para verificar o que aconteceu. E aí foi possível perceber que observando a literatura entre 2009 e 2019, que a previsão do Lavoie sobre qual seria a hipótese mais provável, na verdade, se concretizou. Houve mesmo algumas mudanças na macroeconomia, principalmente a forma de ver a política fiscal, mas diferentemente do tsunami, que foi a Revolução Keynesiana na década de 1930 e a Contra-Revolução Monetarista e Novo Clássico na década de 1970, o que aconteceu depois, na macroeconomia depois de 2008 foi uma marolinha. Na verdade, houve sim maior importância de artigos que tratam o papel da política fiscal no sentido de estimular maior atividade econômica, sobre como a redução dos impostos e aumento do gasto de investimento público pode aumentar a demanda agregada e fazer aumentar a atividade econômica numa economia deprimida, um assunto que era pouco discutido entre 1985 e 2008, passou a ser mais discutido a partir de 2009. Artigos que tratam desse tema passaram a receber um maior número de citações, mas o tema dos multiplicadores, do multiplicador de gasto, ou seja, o quanto um dólar de aumento de gasto público gera de aumento do PIB. Esse tema passou a ser mais discutido depois de 2008. Mas o que se verificou foi que nos artigos mais citados que tratam desse tema, muitos desses artigos passaram a defender o uso de uma política fiscal expansionista, passou a defender apenas em casos especiais, como um nível muito baixo de atividade econômica e taxa de juros já em zero, como aconteceu imediatamente em 2008. E os artigos mais citados não incorporaram ideias pós-keynesianas como a de que o estímulo fiscal deve ser permanente e não apenas em períodos de crise. E também os artigos mais citados continuaram utilizando os modelos DSGE, dos quais eu já falei no vídeo dos pós-keynesianos. Eles não mudaram a forma de modelo, adaptou esses modelos para incorporar a política fiscal, mas não houve uma mudança completa na forma de modelar a macroeconomia. E alguns artigos até discutiram esse tema, mas se opuseram à política fiscal expansionista, como alguns do Taylor, por exemplo, que era contra e continuou sendo contra. E aí
Eu falei, eu observei, fazendo análise bibliométrica, que entre os artigos que tratam de política fiscal mais citados depois de 2008, que receberam mais de cada um desses aí, receberam mais de 150 citações, foram do casal Homer, de 2010, do Auerbach Gorodnichenko, em 2012, do Hamey, de 2011, do Mountford e Ulick, de 2009, do Egerton e do Paul Krugman, de 2012, do Alesina e do Ardagna, de 2010, do Ilzex e Mendonça e Veg, de 2013, do Hamey, de 2001, e do Kogan e Taylor de 2010 e do Larry Summers de 2012. Como eu falei, tirando o artigo do Alesina e do Taylor, os outros apresentaram uma visão mais favorável a uma política fiscal expansionista em momentos de crise. Até o Larry Summers chegou a dizer que quando a economia está muito deprimida, uma política fiscal expansionista pode ter um efeito positivo até no longo prazo, que se aumentar a atividade econômica agora, as empresas vão aumentar as vendas, aí aumentando as vendas vai estimular a investir mais, formar mais capital, isso pode ter um estímulo até no longo prazo. E até foi uma mudança em relação ao que se falava antes de 2008, que quando se aceitava alguma política de demanda, achava que política de demanda era só tinha feito no produto no curto prazo. Como eu falei, a maioria desses artigos passaram a ter até alguma aceitação da política fiscal expansionista, né? Eu falei, no caso restrito e usando a mesma modelagem que já se utilizava antes. E até esse artigo aí do Egerton e do Paul Krugman, que eu falei de 2012, até tratou de hipóteses do Minsky, o Minsky que eu falei dele no vídeo sobre os pós-keynesianos, sobre uh, como a produção pode cair de repente se os agentes endividados deixarem de ter a possibilidade de continuar se endividando e todo esse ciclo de endividamento que for quebrado. Só que assim, o Krugman ele incorporou ideias do Minsky, mas adaptando eles lá num modelo DSGE do novo consenso macroeconômico. E aí também eu percebi que fazendo essa análise da bibliometria que algo, houve aumento da participação é, aumento da relevância de trabalhos heterodoxos, como o do Dossi, o Giovanni Dossi, em 2013, que escreveu um artigo sobre o impacto da política fiscal, aí utilizando o modelo ABM, que é diferente do modelo DSGE, que o ABM não considera indivíduos que têm racionalidade perfeita e que estão maximizando o tempo todo, é outra forma de modelar, diferente dos ortodoxos, mas enquanto os principais artigos ortodoxos desse período tiveram mais de 150 citações, o Dossi, que foi o mais importante artigo heterodoxo, teve 132 citações até 2020. Outro heterodoxo bastante citado foi o Handaway, da MMT, mas o artigo mais citado dele teve 113 citações, um contraste com os ortodoxos, que eu falei que os principais tiveram mais de 150 citações, ou seja, como eu falei, em suma, o que aconteceu depois de 2008? Mudanças no pensamento da macroeconomia aconteceu, teve um pouco mais de aumentou um pouco mais a importância os heterodoxos, principalmente os pós-keynesianos, mas eles passam a ser um pouquinho mais importantes depois de 2008 do que eram antes de 2008, mas assim, eles continuaram marginalizados se for observar a comparação do número de citações dos artigos. Uh, o novo consenso, a nova síntese neoclássica continuou dominando a macroeconomia, a forma de modelar continuou sendo deles, do DSG, continuou sendo a dominante, mas não ficaram completamente imutáveis, eles fizeram algumas adaptações para aceitar mais um papel da política
política fiscal expansionista em períodos de crise. E é importante, a gente pode discutir, pô, por que, assim, a recessão depois da crise financeira global de 2008 foi muito mais severa do que a estagflação dos anos 70 nos países ricos, que na verdade essa estagflação dos anos 70 foi muito mais inflação do que estag, porque tudo bem que o PIB nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, cresceu um pouco menos nos anos 70 do que cresceu nos anos 50 e 60, mas ainda cresceu mais do que passou a crescer no século XXI, mas consideraram isso tudo uma crise gravíssima a ponto de estimular uma revisão total na forma de ver a macroeconomia. Aí já 2008, que depois de 2008 teve uma crise muito mais severa, e o que aconteceu foram mudanças muito mais brandas. Aí talvez isso pode, uma das causas pode ter sido até a influência, não dá para negar que existe uma influência do poder econômico na academia, que até porque aí como foi possível ver num documentário que eu recomendo muito ver, quem não viu, que é o Inside Job, que tem até no Netflix, que fala que muitos professores das universidades top e acabam tendo consultorias em bancos, uh, dando consultoria para bancos, recebendo salário de banco, não só salário de professor, aí acaba estimulando eles a defenderem visões mais favoráveis ao livre mercado e menos favoráveis ao maior papel do setor público na economia. E aí isso, como eu falei, eu fiz o estudo até 2019, que foi depois da crise financeira global de 2008, aí vamos ver se a crise da pandemia de 2020 vai trazer mudanças.